como aqui a Sônia já compartilhou, né? É uma alegria muito grande para mim estar aqui, né? Vendo tantas pessoas que eu conheci desde pequeno, e como a Sônia falou, eu costumava correr aqui antes de existir isso aqui. Eu nunca imaginei, Valcir, que eu ia chegar, né? Mas a gente chega, a idade chega, né? Eu lembro daquela época que eu corria, né? Que era tudo barro, né? E é assim mesmo, né, queridos? Então, como a Sônia falou, meu nome é Lucas, sou filho do pastor Luiz, da pastora Rosa, para quem não sabe. Para quem sabe, continua sendo também, não muda nada, né? Brincadeira. E aqui estou com a minha digníssima, né? A Crícia, minha esposa, casamos agora em novembro. Ontem fizemos 4 meses de casado, né? Então, glória a Deus por isso, que Deus foi bom comigo, foi misericordioso, né? E estamos aí na obra hoje, servindo. Estamos na cidade de Guarapuava, né? E é isso aí. Glória a Deus. Queridos, uma honra estar com vocês aqui. Hoje eu falando com o pastor Jonathan, o pastor Jonathan falou para mim assim, olha, nós estamos falando nesse momento sobre um tema que é ser e fazer discípulos. Eu acho que está até ali, né? E eu falei, Deus, eu estava com a palavra pronta. Eu vou falar para vocês o seguinte, Valcir, até anteontem, com a palavra pronta, eu falei para ela, preparei uma palavra bonita, sabe aquela palavra assim, né, fogo do céu, eu preguei a palavra em Guarapuava, aí acordei de manhã para vir, aí o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você ministre isso aqui. Eu falei, Deus, mas eu não tenho tempo de preparar nada, né, então vamos fazer aqui o que o Senhor falou, vamos compartilhar essa palavra a respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Espero que o Senhor venha ministrar a tua vida nesta manhã. Então, querido, como nós temos falado, e o pastor tem falado, sobre fazer discípulos, sobre ser discípulos. Antes de mais nada, querido, eu quero dizer a vocês que estava aqui no período de louvor, e quem já segue a gente, né, ali na rede social, igual a Sônia falou, eu falei isso da em Guarapuava, né? Eu falei, querido, o mais importante de tudo é você se abrir ao Espírito Santo. Eu não vou contar a história de novo. Se você quiser, você vai lá no Instagram da Crícia Costa, você já faz uma propaganda aqui para ela. E você assiste lá a historinha que eu falei da máquina de lavar. Quem que viu essa história da máquina de lavar? Então você já sabe o que eu estou falando. Quem não viu, entra lá. Eu fiz a propaganda. Está no meu ou no teu? Está no meu, verdade. Então entra lá no meu. E você escuta isso. Mas o mais importante de tudo, querido, é você se abrir para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Quando existe expectativa do que Deus pode fazer. Deus mudou? Responde para mim, igreja. Deus mudou? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. O que mudou? A nossa expectativa. Qual a expectativa que você tem hoje daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? O que Deus pode fazer? Eu falava com o pastor Adilson, meu querido pastor Adilson, né? E nós lembrávamos do tempo, nós estamos ficando muito saudosistas, mano. Nós não estamos tão velhos para isso não, né? E lembrando do tempo, quando o Espírito derramava e as coisas aconteciam. Querido, onde há uma expectativa. Jesus fala assim que ele não pôde fazer muitas coisas em alguns lugares, por causa que a galera ali conhecia ele. Fala, esse é o Jesusinho, né? Que corria ali. Eu estou brincando, né? Mas, enfim, querido, abra o seu coração nesta manhã para aquilo que Deus quer falar com você. A pregação vai ser 5 minutos, a introdução é umas 2 horas. E aí a gente, estou brincando, é brincadeira só para você, né? Ficar mais relaxado aí. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós temos falado sobre missão, o pastor tem falado sobre missão. E todos nós, você sabe disso, né? Temos um chamado de Deus. Você já cansou, você já está, como o Valcir, ficando careca de saber que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Agora, querido, quando eu falo isso, e se eu perguntar para você, qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Talvez você já entre em crise de identidade. Tem que tomar água para nós não se engasgarmos tanto. Talvez você vai entrar numa crise de identidade, né? Falar assim, mas qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Já aconteceu com você isso? Só comigo? Né? Deixa eu sozinho não, né? Eu também já passei por isso e passo. E muitas vezes a gente se pergunta, qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Seria talvez mais fácil se os céus se abrissem, se aparecesse um anjo na minha frente e falasse assim, né? Eis que te digo, como era no Antigo Testamento. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender qual é o meu chamado, qual é a minha missão. Hoje está na moda esse negócio de autoconhecimento. Né? A gente está fazendo um curso, minha esposa me enfiou num curso lá,
E está sendo muito bom, estou gostando. Mas o curso, né, é ali para você se conhecer. E os cursos hoje, os coaches, os treinadores, falam muito sobre o autoconhecimento. O problema que eu vejo com isso, querido, é que olhando para dentro de você, você não vai conseguir entender quem você é. Olhando só para mim, o autoconhecimento, ele é limitado. Por isso eu preciso do conhecimento do alto. Olha o trocadilho do pregador, né? Você sabe que vai vir jargão de pregador, né? Porque filho de pregador acontece essas coisas. Não, você não usa o jargão assim também? Então, só para dar uma quebrada. Brincando aqui, querido, mas mais do que um conhecimento, autoconhecimento, nós precisamos do conhecimento do alto. Então, eu olhar para mim, eu vou ficar tão limitado só para descobrir o que acontece com a minha vida, quanto uma pessoa ficar encarando um avião e até descobrir como funciona. Então, não funciona desse jeito, não é verdade? Eu preciso para descobrir como é que funciona aquela nave espacial, aquele avião, aquela tecnologia toda. Eu preciso de duas coisas. Ou pegar um manual, ou falar com o criador daquele negócio. Amém, querido? Então, você já pegou a mensagem que você é um cara inteligente. Obrigado, mano. Obrigadão. Você é uma pessoa inteligente que em Maringá disseram para mim que as pessoas mais inteligentes do Brasil moram aqui em Maringá. É verdade ou não é? Glória a Deus. E muitas delas estão aqui, a maioria delas estão aqui. Então, glória a Jesus. Amém, querido? Então, precisamos então do manual, da Bíblia e do Criador. É somente quando nós olhamos para Deus que nós vamos entender qual é a nossa missão. Então, se eu perguntar para você, qual é a tua missão? Você vai perguntar, qual é a missão de Deus? E aí a resposta está aí. O que Deus está fazendo? Jesus, Vera, falava assim, eu não faço nada que o meu Pai não esteja fazendo. Só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, querido, essa é a única forma de nós entendermos, né? Muito mais, talvez, seria fácil, né? Porque para mim, às vezes, precisa desenhar as coisas. Eu lembro que... E às vezes Deus faz assim, sabe, querido? Eu vou dar uns testemunhos hoje aqui para você. Eu lembro que no ano de 2018, eu estava sendo desafiado pelo Espírito Santo. Estava eu digo assim, hoje não é mais da minha história, era o meu melhor momento da minha vida. Hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né, meu amor? Uhul, glória a Deus. Então, eu falo assim, eu estava vivendo um momento muito bom da minha vida no Brasil. E o Espírito Santo começou a me desafiar a sair, a fazer alguma coisa. E eu estava dando aula, eu estava trabalhando, estava na igreja, tinha 3 empregos. Se eu tivesse casado, minha esposa ia ser a Rochelle, ia falar assim, meu marido tem 3 empregos. Você pegou a referência. Mas não, eu estou num momento muito bom. O Espírito Santo falou, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E foi igual a Abraão mesmo, né? E eu saí, querido, assim, eu falei, mas para onde eu vou, Senhor? E aí Deus colocou diante do meu caminho ali, algumas portas se abriram. E para resumir a história, porque eu gosto de contar história, para resumir a história, apareceu o Canadá. Na minha cabeça, o Canadá, eu ia andar montado num cachorro, vivendo um iglu de neve, e era um chamado de Deus extraordinário. Eu falei, Senhor, o Senhor vai estar me desafiando para ir lá para o Alasca, porque eu não tinha noção de geografia, ainda não tenho muito. Tanto que eu ponho GPS e me perco. Da última vez que eu vim para Maringá, a gente pôs no GPS e foi parar lá em Foz do Iguaçu, quase. Com o GPS. Esse é o nível de perdição. Estou falando sério, era para vir pregar da última vez aqui no Pastor Marcos. E aí eu ligo para o Pastor Marcos e falo, pastor, nós estamos quase em Foz do Iguaçu, não vai rolar a pregação. Então você está assistindo aí, querido, esse é o nível, né, do pregador. Amém, querido? Então comigo às vezes precisa desenhar. E eu lembro que em 2018... o Espírito Santo foi muito categórico comigo. Começou a dar sonho, visão, né? E eu lembro que eu sonhava até com o nome da cidade, que eu nem sabia qual era o nome da cidade. Então Deus faz coisa assim, sim ou não? Faz. Mas de via de regra, querido, a missão de Deus é a tua missão. Então pergunta aí para você, o que Deus está fazendo? Pergunta aí, né? O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Isso aí foi só uma introdução. E eu quero falar da história de um homem que você talvez nunca ouviu falar. O nome dele é Jonas. Quem já ouviu falar da história de Jonas? Pô, o cara veio lá de Guarapava para pregar de Jonas, mano. Eu venho ouvindo de Jonas desde a escola dominical, né? Não, mas é uma história muito bonita e eu creio que o Espírito Santo renova a sua palavra todas as vezes. Eu vou ser rápido. Quanto tempo que eu tenho? 10 minutos? 20 minutos? 3 horas. Amém, glória a Deus. Abre tua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Conecte a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1.
Não sei se aparece ali, mas se não, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E a pastora Vera já falou assim, Jonas, eu já preguei Jonas várias vezes, eu já sei história, já começa a anotar. Então, estou brincando, mas a gente acontece isso, né? Eu sou assim. Então, às vezes a gente ouve o nome e já fala, eu já sei o que vai falar. Mas se abre o que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã, amém? Então, Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, querido, tinha uma missão, Deus tinha um propósito para ele, um chamado muito específico na sua vida, mas a Bíblia fala que, todo mundo sabe, que ele fez o quê? Fugiu, né? Pulou atrás. E você às vezes olha para essa história, como eu talvez, e tem um julgamento de Jonas, né? É verdade? Você falou, o cara desobedeceu a Deus. Né, Hugo? Você fala assim, se fosse você ia? Talvez eu pensava assim, eu ia, Deus mandou, eu vou, né? Mas vamos dar uma olhada, o que estava acontecendo nessa situação. A Bíblia fala assim que Nínive, querido, a cidade de Nínive era uma das maiores cidades do império da época. Na verdade, era a capital do império assírio. Era uma cidade extremamente violenta. Era murada por mais de 12 quilômetros, assim, uma muralha de 12 quilômetros de distância. Protegida por leões e touros. Os caras eram violentos, tinha fossos assim fora da cidade. O povo era tão gente boa, que a história conta, que eles eram um povo extremamente sanguinário e eles tinham cultos profanos. Era o centro da adoração profana da época. Não preciso falar o que é profano, talvez você já sabe, mas eles tinham altares aos seus deuses e ali eles adoravam de uma forma totalmente contra a palavra de Deus. E as pessoas vinham do mundo antigo para aquele lugar. O povo era tão gente boa, que quando eles capturavam seus inimigos, de vez eles matar, eles furavam os olhos deles. Para deixar eles soltos, cara, e deixa eles por aí. Esse era o povo ninivita. E a Bíblia fala que a maldade desse povo subiu até Deus. Eles eram inimigos diretos do povo de Israel. Então, querido, o mínimo que Jonas fez... Jonas, né, que fazia parte do povo inimigo, tem um chamado de fazer o quê? Atravessar, pega comigo a mensagem, atravessar durante 3 dias essa cidade. Primeiro ele tinha que passar pelo leão, pelo touro, pelo fosso, pela muralha, né, entrar nesse lugar e durante 3 dias sair gritando na cidade contra a maldade desse povo. Então, querido, o mínimo que passou na cabeça desse profeta, eu acredito que foi, eu vou sair com o olho furado dali. É o mínimo que vai acontecer comigo, vão furar meus olhos. Você iria ou não iria nessa missão? Eu fico pensando que Jonas olhou e falou, eu estou fora. Então, querido, para um efeito de comparação, a gente está em um momento difícil da nossa história. Seria mais ou menos, eu fiquei pensando, né, falei com minha esposa, seria mais ou menos você falar para um ucraniano hoje, né, por mais forte que é a ilustração, você falar para ele assim, sai da tua terra, e vai dentro do território russo agora e começa a pregar que aquilo que eles estão fazendo está desagradando a Deus. Acho que o mínimo que ele ia falar, a hora que eu atravessar a fronteira, eu vou levar um tiro. Né? Eu não vou nem conseguir chegar até o local, onde imagina chegar até o Putin lá, né? Então, querido, essa era a missão de Jonas. Difícil, não é? Oxi, quando você para pensar na missão que ele tinha, você fala, entendi. Um pouco melhor do que estava passando no coração desse profeta. Então, a primeira lição que eu pego desse texto é que a missão que Deus tem para a sua vida, ela sempre vai ser maior, diga maior, e mais desafiadora do que você pode realizar. Por quê, querido? Por que você acha isso? Porque no momento que a coisa acontecer, eu e você, nós não podemos olhar e falar, fui eu que fiz. Por que é maior do que você pode imaginar? Deus falou, você tem um teto para construir aqui. É muito maior do que eu podia fazer. Tem uma coisa muito grande para me fazer. Todas as vezes que Deus tem uma missão para você, repita comigo, é maior e mais desafiadora do que eu posso fazer.
Porque a glória, querido, quando acontecer, você vai falar assim, não fui eu que fiz isso aqui, foi Deus. Todas as vezes, querido, e eu falo isso com humildade, todas as vezes que Deus me tirou de um aspecto local, para me levar para um lugar fora, para fazer a missão, eu não me sentia capacitado para fazer. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Texas, eu estava em 2014, 2013, 2014, Deus me chamou para sair, porque a missão, querida, acontece aqui, ali, ou onde for, mas a primeira vez que Deus me chamou, eu acho que Ele queria me mostrar assim, eu vou te tirar daqui para mostrar que você vai num lugar que você não tem capacidade para fazer nada. Porque eu cheguei lá e eu achei que eu sabia falar inglês, E eu fui para um lugar que, quem sabe, o inglês do texano é o inglês mais difícil do mundo. E os caras olhavam para mim, eles achavam que pelas primeiras semanas eu era mudo. O mínimo que eles achavam que eu era mudo, porque eles... Eu ficava olhando assim, sim, yes, não. E passei muito perrengue. E aí eu tinha muita crise de identidade naquele momento, muita crise de chamado, que eu falava, Deus, como o Senhor me chamou para um lugar desse, para pregar, se eu não sei nem falar? E o Espírito Santo, vai nessa tua força, que eu te enviei. Vai nessa tua força, que eu te chamei. Eu lembro que 6 meses depois, o meu pastor, aí na minha equipe, eu tinha uma equipe, que a gente trabalhava em equipe, indo para as escolas, pregar o evangelho. 7 da manhã, todas as manhãs, a gente acordava, punha o uniforme, ia na escola, pregar o evangelho para os alunos, sentar com os alunos, conversar com eles. E na minha equipe tinha um da Alemanha, que falava inglês muito bem, um da Inglaterra, um dos Estados Unidos, e eu, o brasileiro, não sabia nem o que estava fazendo ali direito. E aí, de repente, 6 meses depois, o pastor da igreja olha para mim e fala, Deus mandou falar para você que você vai ser o líder da equipe. Eu falei, que Deus? Como assim? Eu não sou menos capacitado. Eu me senti igual a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aquela história que fala, Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, se encaixou para mim. Eu falei, Deus, eu sou o menorzinho aqui. O alemão fala inglês. A Inglaterra, é inglês lá, também, é inglês. Estados Unidos, americano. Por que eu, Jesus? Porque eu quero mostrar para você que não é pela tua força, não é pela sua capacitação. Mas você sabe, você é careca de saber, igual você. Estou brincando. Nunca mais eu vou me pregar aqui. Que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele chama. Querido, todas as vezes que Deus te chamar, Ele vai te capacitar. Todas as vezes que Deus te chamar. Eu vim nessa manhã aqui, querido, uma mensagem muito simples para dizer para você, Deus está te chamando para uma missão que é maior que você, que é mais desafiador que você, e Ele vai te capacitar. Amém? Glória a Deus, querido. E todas as outras vezes, eu lembro que o pastor William Deresk, alguém conhece aqui? Pastor William Deresk, era pastor na Cristianismo em Curitiba, num movimento de jovens que a gente estava em 2017, culto lá dos jovens, não sei quem estava nesse culto, mas aí ele falando da missão, e aí ele pegou e falou assim, Deus está me levando para Costa Rica, e aí eu estou lá no meio da galera, porque eu sou empolgadão, eu estou na galera, aleluia, Deus abençoa e tal, e eu vou lá para fazer a missão, e eu preciso de pessoas que vão me ajudar, e quem que vai comigo? Eu levantei a mão, eu vou, Eu fui para Costa Rica a primeira vez, em 2017, para fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, para ser pedreiro. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E eu estava ali tentando carregar o carrinho de coisa, e eu olhava para Deus toda vez, o que eu estou fazendo aqui? E a segunda vez também, quando eu fui a segunda vez, eu fui para lá, sem saber falar a língua, e Deus falando assim para mim, eu vou te usar. E Deus usou, querido. Então eu quero dizer para você, Jonas, ele foi chamado para algo muito maior que ele, para mostrar que é Deus que está fazendo a obra. Amém? Então, além de se sentir incapaz, segundo ponto aqui, Jonas tinha motivos pessoais. E ele não queria que aquele povo se arrependesse. Você pensa só, que povo, gente boa. Furou os olhos da minha mãe, da minha sogra, do meu cachorro, matou minha galinha. Agora eu vou lá pregar para eles? Então, você imagina que muitas vezes nós temos, e aqui eu quero falar com você sobre isso. Aquele era um povo mau, que fazia totalmente coisas contrárias ao Senhor. Então, querido, Jonas achava, talvez em seu coração, que fosse injusto que aquele povo se convertesse. Eles mataram tantos, E agora eu vou lá e vou pregar para eles. E se eles se arrependem? Então era um conflito interno. E aí, querido, eu pego uma aplicação aqui,
Muitas vezes Deus chega para você e fala assim, vai lá, e a missão de Deus é perdoa fulano. Ah, não, fulano não merece, né? Vai lá e prega de novo para aquela pessoa que você já pregou tantas vezes. Ah, mas não, aquela pessoa lá, Jesus. Vai lá e faz tal coisa. Volta para o lugar de onde você saiu, prega para aquela pessoa, ministra para isso, faz aquilo e às vezes, queridos, os nossos conceitos pessoais, a gente às vezes fala, poxa vida, será? Então, eu digo para você, querido, muitas vezes o desafio que Deus tem para as nossas vidas vai contra os nossos ideais, vai contra aquilo que a gente está ali, né? Quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho. Deus quer fazer algo, às vezes, com as nossas vidas, através de nós. E para isso, às vezes, vai fazer primeiro em nós. Amém? Então, a aplicação que eu falei para você aqui agora. Terceira coisa, eu quero ser rápido aqui, a gente quer ministrar um pouco o seu coração nessa manhã. Jonas talvez pensou, eu não vou para aquele lugar não. E se eu não for, a obra não vai acontecer. Quem sabe eu vou pegar um navio para o oposto, porque Tarsis era o lugar mais distante que podia acontecer. 3 dias de viagem de navio. Eu vou ficar naquele navio, eu vou entrar e vou para o outro lado do mundo. O lugar mais distante. Que ele chegou lá na bilheteria e fala assim, qual é o lugar mais difícil de chegar? Mais longe. Tarsis, então dá um bilhete para esse lugar. Eu quero fugir. Quantas vezes a gente quer fugir daquilo que Deus está nos chamando para fazer? Quantas vezes? E Jonas fugiu, versículo 3, da presença do Senhor, indo para Tarsis. Então ele pensou, talvez, se eu não fizer a obra, Deus se esquece, né? Vai que Deus esquece aí desse negócio, deixa quieto, mata todo aquele povo de uma vez, né? Mas a obra de Deus, e minha mãe sempre fala isso, ela vai comigo ou semigo. E eu lembro que aconteceu uma vez, e o Espírito Santo ministrou muito no meu coração isso, que a obra de Deus acontece se eu for ou se eu não for. Quando eu estava em Guarapuava, e eu fazia louvor, e era, né, pastor do louvor, e ministrava e tal, e Deus falando, sai. E eu falava, Senhor, mas se eu sair, a obra não vai acontecer, porque eu sou o pregador, o ministro do louvor. E o Espírito Santo falou assim, vai. Muitas vezes, querido, a missão não é o que você vai fazer, é o que você vai parar de fazer. Essa é a missão de Deus. Para mim foi difícil parar de... E aí quando eu saí, entrei no Cristo, porque o louvor foi melhor que quando eu estava lá. As pessoas que estavam ali começaram a se levantar. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, muitas vezes Deus quer que você pare de fazer alguma coisa. Essa é a missão que o Senhor tem. Versículo 3 ainda fala assim que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, diga comigo, pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Uau! Todas as vezes que você foge da vontade de Deus, quem paga a passagem? Deus ou você? É você, querido. Sou eu. Né? A gente que paga a conta. Então Deus está te chamando. Deus está falando para você, vai. Mas Jonas falou, não, eu vou para lá. E quem pagou a conta foi ele. Ah, mas pastor, eu estou prosperando. Ah, mas eu estou bem, eu estou confortável, a vida está... Eu até construí uma casinha aqui, um puxadinho em Tarsis. Olha que bonitinho meu puxadinho em Tarsis. Mas foi Deus que mandou fazer isso? Deus te mandou para cá? Foi isso que Deus mandou você fazer? Querido, todas as vezes que a gente não está sendo a vontade de Deus, além da gente pagar a conta, o que acontece é que quem está ao nosso redor também paga a conta. Jonas, você sabe da história, ele está no barco e o que começa a acontecer? Ajuda aí, o que aconteceu? Uma tempestade. E a Bíblia fala que todos estavam perecendo. Todo mundo ao seu redor começou a sofrer as consequências. E um olhava para o outro e falava, o que aconteceu? A gente está nesse barco aqui, a gente vai morrer. E eles tinham essa ideia de que era culpa de alguém. Jonas foi fazer o quê? Eu vou dormir. Eu vou me esconder. Porque ele sabia que Deus estava falando com ele. Todos estavam sendo afetados. Então o Senhor fez soprar um vento, versículo 4 e 5. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Todos ficaram com medo. O medo se instalou, todos clamavam ao seu próprio Deus, tiravam as cargas, houve perdas ali naquele lugar. Então, enquanto isso, Jonas,
que tinha descido ao porão, tinha se deitado e dormia profundamente. Uma letargia, querido, entrou. Imagina, uma letargia, quando você foge do chamado de Deus, às vezes você entra numa letargia espiritual. Não sei, a vida está boa. Já conversou com gente assim? Parece que a pessoa está em stand-by. Entrou nesse estado de não é comigo essa parada aí não. Acho que, estou aqui, mas deixa aí a vida me levar. E Deus está falando com ele. Deus está querendo tirar ele de um lugar de conforto e ele está ali, eu não sei, vou ficar aqui, vou fazer minhas coisinhas, vou dormir, daqui a pouco para essa tempestade aí. E Deus está falando com ele. Será que Deus está falando com alguém nessa manhã? Amém? Porque Deus fala conosco. Esses dias atrás eu ministrei em Guarapuava sobre essa palavra, que eu ia falar uma palavra poderosa aqui, Deus, muitas vezes a gente tem uma perspectiva diferente de quem é Deus. Quem é Deus para você, querido? É a coisa mais importante que você tem que responder na tua vida. Quem é Deus para mim? Porque quando eu entendo quem Deus é, a gente às vezes tem uma ideia errada. A Bíblia fala assim em Mateus, que ele não veio para trazer paz, mas espada. Opa, o príncipe da paz não veio trazer paz? O que a Bíblia fala? Final de João ali, no capítulo 16, 15, está lá na Bíblia, não sei. Ele fala assim, a paz que eu vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá. Então, querido, Jesus não veio para trazer aquela paz. Todos os problemas acabaram. Aquela paz aparente. Mas ele tem uma paz, querido, de dentro para fora, dentro do teu espírito, há uma paz que você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te chamou. E ele tem uma espada para te entregar. A espada do Senhor, que é a sua palavra, ela divide o que é alma e espírito. O que é? Porque nós precisamos, principalmente no Brasil aqui, nós somos muito emotivos. E às vezes a gente tem uma pregação, um louvor, que mexe com a nossa estrutura, que mexe com tudo, mas que não muda nada. E quando a palavra de Deus vinha, a Bíblia fala ali em Hebreus 4:12, que ela divide o que é alma e o que é espírito. E ela traz ali um alinhamento para a nossa vida. É uma missão que Deus tem para você. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã, e talvez ali é a pergunta de Jonas, ei, você quer paz ou espada? Deus tem uma missão para você ainda, Deus tem algo para fazer e a obra do Senhor ainda não acabou. Então, às vezes a gente olha, o peixe, perdão, a gente tem a visão da baleinha lá, Quando lembra de Jonas, já lembra da baleinha comendo ele. Mas é o peixe, digo para você, é o peixe, Do peixe, querido, ser um castigo. Não, o peixe não foi um castigo, o peixe foi a provisão. Foi a segunda chance. Diga comigo, o peixe foi a segunda chance de Jonas. Porque, querido, se não fosse o peixe, onde que Jonas ia estar? Lá em Tarsis, de boa, talvez, vivendo a sua vidinha. E Deus ia fazer a obra do mesmo jeito, comigo ou semigo. Mas Deus mandou um peixe e falou assim, não sei onde que o peixe cuspiu ele. Mas eu sei que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, no processo de Deus. E talvez você está aí no processo de Deus, ou talvez ainda não está. E Deus vai mandar um peixe para você, um peixe lá de Guarapuava, com a boca grande, que está falando aqui na frente, Peixão. Para falar para você, querido, Deus quer te colocar num processo de novo. E esse processo, querido, é um processo de arrependimento. Que palavra pesada. Mas é verdade. Porque Jonas tinha uma missão de levar arrependimento a um povo. E Deus não vai fazer nada através de você que antes não tenha feito em você. E isso é discipulado. Para você fazer discípulo, você tem que se tornar um discípulo. Deus quer fazer muita coisa através da sua vida, querido. Mas antes dele fazer através de você, ele quer fazer em você. Ele levou Jonas ali para dentro do peixe, a provisão de Deus, a segunda chance, para ter um arrependimento. Tem muitas histórias da palavra que falam sobre isso. Eu lembro do texto de Isaías, capítulo 6. Isaías prega para todo mundo. Quer ser pregador? Mete o dedo na cara do fulano, do Beltrano. Aí, de repente, capítulo 6, Deus vem ali e começa a tratar com ele. E no momento que Deus trata na vida de Isaías, ele toca na ferida dele. É o lugar da sua ferida que se torna cura para os outros. Você lembra da história? Eu sou um homem de impuros lábios. Essa era a sua ferida. E habito no meio de um povo impuros lábios. Então é para eles que eu vou te mandar. Eu te toquei nessa área. Você vai ser usado nessa área. Então Jonas tem um arrependimento profundo, querido.
Um arrependimento profundo ali no ventre do peixe. Deus começa a ministrar ele, começa a falar com ele, e vai para aquela cidade. E Jonas vai meio burrento, mas ele vai. E aí eu não sei se o peixe vomitou ele, e ele olhou aqui em Nínive, né? Não sei se foi isso, ou se ele ainda teve que caminhar. A Bíblia não nos conta isso. Mas ele foi, ele obedeceu. E aquilo que demoraria, que talvez 3 dias, pelo que a palavra fala, percorrer toda aquela cidade, caminhando e gritando, aconteceu em 1 dia. Diga 1 dia. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Uma palavra, querido, uma cidade com 150, mais ou menos 150 mil habitantes, gente violenta, sanguinária. Eu fico imaginando os caras assim, pegando coxa daqueles, sabe aqueles negócios de filme assim? A coxa do leão, mordendo assim, os caras olhando para Deus, com sangue assim. E Jonas entra na cidade, eu não sei como é que ele fez, mas ele entra na cidade, vocês vão morrer, vocês têm que se arrepender. E a Bíblia fala que um avivamento sobrenatural começou a acontecer. Porque não depende, querido, da tua habilidade, não depende da tua força, não depende daquilo que eu faço, mas do poder de Deus. Uma palavra de Deus que foi liberada, aquele povo começou a experimentar o mover do Senhor. Uma cidade, 150 mil pessoas, se arrependeu de tal maneira. Imagina isso, gente. Uma cidade se converter, 150 mil pessoas, com uma pregação de um homem estrangeiro entrando ali naquele lugar e pregando, vocês estão em pecado, a tal ponto que o rei da cidade, o imperador do Império Assírio, manda todo mundo colocar pano de saco. Ninguém vai comer, nem os animais vão comer, nem os animais vão beber água. Olha o nível de avivamento que caiu naquele lugar. Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida e da minha vida quando a gente obedece uma palavra dele, por mais difícil que seja. Quando a gente entra no centro da vontade de Deus. É difícil, né? Vai naquele povo e faz tal coisa. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na frente eu fui numa escola chamada Eastern Hills. Uma escola só de alunos assim, que eles estavam se preparando. Eles se preparavam para ser jogador de futebol americano. Então 99% da escola eram alunos negros, altos assim, que os caras tinham 12 anos de idade, e eu com 25, eu era aqui, e eles, 12 anos de idade, os caras assim, ó, grandão, né? Aí eu fui para essa escola, lá no Texas. Aí eu chego lá, e aí o meu desafio era conversar com o diretor da escola. O diretor era o dobro dos alunos, o tamanho daquela caixa. Ex-jogador profissional de futebol da Liga Americana, não sei o quê. Eu entro na sala dele, eu preparei um script, eu não sei nem falar inglês direito naquela época. Eu entro na sala dele com um script, e eu suava, assim, eu estava com um terninho, assim, eu lembro até hoje, né? Eu vou preparar o que eu vou falar, tal, não sei o quê. E eu ia querer entrar naquela escola para pregar, e eu falava, gaguejava, lia, e ele quieto, assim, ó, me olhando. E o Espírito Santo falando assim, só fala que você veio pregar o evangelho. Eu, não, Deus, isso é contra a lei daqui. A gente já vem aqui que não para dizer que não é para pregar o evangelho. A gente veio aqui para ajudar a escola, porque tem toda aquela coisa, né? Você não pode chegar já... Então, e o Espírito Santo falando assim, fala para ele. E nada dava certo, aquele homem olhava assim, ó. Porque nós temos um projeto assim, de acordo com o projeto de lei, tentando falar tudo, né? Aí não dava certo. Aí de repente eu olhei para ele assim e falei, viu? Eu suava assim, né? Eu falei para ele assim, viu? Eu vou falar para o senhor o seguinte, eu sou missionário. Eu vim lá do Brasil e Deus mandou eu vir aqui para pregar o evangelho. Ele vai me mandar embora mesmo, não está dando certo? Ele olhou para mim assim, levantou da mesa, no gabinete dele, andou. Você veio aqui para orar pelos nossos alunos? Eu falei, Você veio aqui para amar e levar o evangelho para os nossos alunos? Então você pode ficar à vontade, vem o dia que você quiser. Era só isso que era para falar? É só isso? Eu estava ali meia hora enrolando, se eu tivesse falado e obedecido o que Deus tinha mandado, acabou. Você entendeu, querido? Então, muitas vezes a gente cria muita coisa na nossa cabeça. E obedecer é melhor do que sacrificar. E a Bíblia fala então que por causa desse jejum, estou indo para o finalmente, hein? Deus se arrepende do que ele ia fazer. Olha que loucura, cara. Um povo sanguinário, um povo violento, um povo terrível. Deus se arrependeu. E a Bíblia diz assim que Deus não destruiu, mas mesmo assim,
Jonas, lá no seu coração, a Bíblia fala assim, que ele constrói uma tenda num lugar alto, fora da cidade. Eu fico pensando que a expectativa de Jonas ainda era, vamos dar uma olhada se Deus vai destruir mesmo esse povo. Porque no coração dele, o que ele queria? Que Deus acabasse esse povo. Não é justo que esse povo se arrependa. E os resultados, quando ele percebeu que o resultado não era o que ele esperava. A Bíblia fala no capítulo 4 que ele entra numa profunda depressão. Ele se coloca ali, ele fala, eu queria morrer. Né? E eu quero falar aqui para nós, como homens e mulheres de Deus, querido. E para fechar aqui, nós temos que fazer a obra de Deus, não pelos resultados, independente qual é o resultado que a gente tiver. Muitas vezes a gente tem uma expectativa de que o resultado vai ser assim e a gente se frustra, é ou não é? Quando a gente vê que a coisa não aconteceu do jeito que a gente imaginou. Jonas se frustrou. Ele falou, mas eu queria, no fundo eu queria que o fogo descesse, que Sodoma e Gomorra ficassem no chinelo perto dessa cidade. E quando ele viu que a coisa não foi daquele jeito, ele se frustrou. E Deus olha para ele e fala, é razoável esse sentimento? Então, querido, eu digo para você nessa manhã, independente do resultado, a Bíblia fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, ainda assim eu me alegrarei, porque a minha alegria está no Senhor. A nossa alegria tem que estar no Senhor, querido. Essa é uma palavra talvez simples nessa manhã. Vim lá de Guarapuava trazer uma palavra tão simples para você. Mas eu espero que o Espírito do Senhor tenha ministrado o teu coração nesta manhã, te desafiado e perguntado, em que lugar você está hoje? Que lugar você está hoje? Você está aí em Jope, esperando um chamado de Deus. Falando, Senhor, fala comigo. Aparece para mim, dá uma direção. Você está fugindo do chamado que Deus já te deu. Você está dentro do ventre do peixe. Ou você já se sente que você fez muita coisa e os resultados não foram aquilo que você esperou. E a frustração entrou. E o desânimo entrou. Onde você está? Onde você está? Porque a obra é do Senhor, querido. E eu quero te desafiar nessa manhã, junto comigo, a voltar a sonhar. A voltar a criar expectativa no que Deus, que é poderoso, o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai fazer na sua vida. Não guarde a tua espada, querido. Nessa manhã eu oro para que o Espírito do Senhor fale para você, ainda tem muitas guerras para você lutar. Ainda tem muitos lugares para você chegar. Eu falava para o Hugo antes de sair de casa, eu falava, cara, quando você chegar no céu, eu creio que Paulo, Elias, João vão chegar perto de você, vão falar, conta para mim como é que foi essa geração. Porque eu tinha que viajar, né, Hugo? Eu falava assim, eu tinha que viajar de um lado para o outro, pegar um navio para pregar para 10, 15 pessoas. Você pega o teu celular e você pega para 5, 10 mil pessoas ali. Então, querido, eu acredito que há uma expectativa, todas as ferramentas estão nas nossas mãos. Deus, Ele quer nos levantar como uma geração nesses dias, querido, que não vai ficar falando, vou fazer uma casinha em Tarsis, vou descansar, estou buscando a paz, mas existem muitas guerras para serem lutadas ainda. E o Senhor, Ele está aqui nesse lugar, querido. Deus, Ele quer te usar, Deus quer me usar. Precisava quantas pessoas? A Bíblia fala que haviam 300 reunidos ali, e eles estavam todos juntos orando e buscando ao Senhor. E o Espírito do Senhor os moveu, e o Espírito do Senhor fez algo sobrenatural através dos discípulos, que perdura até o dia de hoje. Nós sabemos disso, querido. Deus quer te usar. Você está aqui nessa manhã, ouvindo esse menino falar com você, e o Espírito do Senhor está falando através da minha vida. Eu creio, querido, eu creio nisso nessa manhã. Tira a tua espada ali da parede, começa a afiar ela. Se levante nessa manhã se você puder. Nós vamos adorar o Senhor um pouquinho, porque tudo é para Ele, Ele que faz a obra nas nossas vidas. E se o Senhor falou contigo nessa manhã, ministrou o teu coração, deixa Ele mais profundo, deixa essa palavra criar raízes dentro de você nesta manhã. Converse com Ele nesta manhã, falando, Senhor, onde eu estou e o que eu quero que o Senhor faça.
Amém? Vamos adorar Jesus um pouco. Aleluia.